Capítulo 171 Alvoroço. Ondas após ondas de morcegos de sangue gritavam na caverna, enviando ataques ilimitados de energia mental através do ar. Eles sacudiram as paredes próximas, soprando poeira por toda parte. Mesmo os discípulos principais no quarto céu do reino ascensionado seriam mortos. No centro dos morcegos, um jovem de cabelos azuis parecia uma montanha, melhor ainda, um rei. Os ataques de energia mental eram como pedras que afundavam no oceano. A aura da figura azul subitamente subiu rapidamente e uma luz afiada e transparente saiu de seu olho esquerdo, que se espalhou em todas as direções. Imediatamente, expressões de medo apareceram aos olhos dos morcegos próximos e os mais próximos da figura congelaram o ar, como se tivessem sido petrificados. Toque! 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 Alguns dos morcegos mais fracos caíram no chão enquanto o sangue escorria de seus olhos e narizes. A maioria dos morcegos de sangue tremeram no ar e não ousaram avançar mais contra Zhaofeng. Os únicos que mal foram capazes de suportar os 4 morcegos líderes no terceiro céu do reino ascendido. Os líderes instintivamente enviaram outra onda de ataques mentais de energia mental. Zhaofeng circulou seu olho esquerdo e a luz azul em olho esquerdo tinha chegado a 2,9 pés, o que forneceu energia mental a Zhaofeng e este último poderia sentir a enorme fonte de energia nele. Mas apenas uma pequena quantidade poderia ser retirada, uma vez que ele não sabia como usá-la. Mas mesmo assim o ponto da energia mental de assassinato poderia atordoar muitos morcegos de sangue. Esses morcegos sabem como controlar sua energia mental desde o nascimento. O olho esquerdo de Zhaofeng tornou-se afiado e o corpo do morcego líder tornou-se transparente, revelando os órgãos, vasos sanguíneos, bem como a energia Yao no interior. No corpo do morcego líder, Zhaofeng viu uma fonte de energia mental vermelho fraco em torno do tamanho de um grão de arroz em sua cabeça. Pessoas normais não poderiam sentir a energia mental, mas o olho esquerdo de Zhaofeng poderia ver claramente a fonte de energia bem como a maneira de usá-la. A energia mental deve ser usada em uma frequência específica. Um diagrama apareceu na cabeça de Zhaofeng. Embora o corpo dos morcegos fosse diferente do humano, a forma como usavam a energia mental era a mesma e o método foi copiado para a dimensão do olho esquerdo de Zhaofeng. Boi. Zhaofeng circulou sua força verdadeira quando um som estranho apareceu de sua boca, que continha um traço de energia mental. Toque. 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 Ondas de morcegos de sangue caíram do céu enquanto o sangue vazava de seus narizes, ouvidos e olhos. Todos os morcegos de sangue abaixo do terceiro céu do reino ascensionado não poderiam resistir a este ataque. Este ataque de som chocante contém a minha força verdadeira. Adicionando energia mental torna muito mais eficaz sobre estes morcegos. Alegria apareceu no rosto de Zhaofeng. Os órgãos dos morcegos que caíram do ar seriam destruídos e mesmo que alguns sobrevivessem, ficariam aleijados. Apenas um ataque de sol fez com que 10 a 20 morcegos caíssem. Boi. Os morcegos restantes se espalharam em diferentes direções devido ao medo. Zhaofeng abriu a boca pela segunda vez, mas mesmo assim dezenas de morcegos foram deixados no chão. Mesmo os 4 morcegos no terceiro céu do reino ascendido fugiram com medo. Para onde vocês vão correr? Zhaofeng riu friamente enquanto tirava seu arco Luo. Seu olho esquerdo possuía um brilho azul e o poder das habilidades de tiro com arco de Zhaofeng foi aumentado. Sou
Sou. Algumas flechas de cor azul escuro perfuraram os 4 morcegos de sangue do terceiro céu do reino ascensionado com velocidade inacreditável. O arco Luo poderia ultrapassar a velocidade do som na melhor das hipóteses, mas Zhao Feng só poderia usar um pouco de seu poder. Mas mesmo assim, os morcegos de sangue não foram capazes de evitar suas flechas. Quando Zhao Feng retirou seu arco Luo, os morcegos próximos já tinham desaparecido da vista. Zhao Feng balançou a cabeça e ele colocou o tapa-olho novamente. O ataque de energia mental então somente se originou de sua boca, significando que usando ou não o tapa-olho não fazia muita diferença. Através desta batalha, Zhao Feng tinha encontrado a maneira de usar sua energia mental. O instinto lhe disse que o verdadeiro potencial de seu olho esquerdo ainda não tinha sido atingido. Que diabos está acontecendo? Por que os morcegos próximos estão correndo? Parece que eles estão com medo. Uma bela garota resmungou e andou perto da caverna de Zhao Feng com uma expressão atordoada. Esta era Liu Yuer, que tinha se separado deles mais cedo. A equipe que ela estava tinha encontrado um grande grupo de morcegos não muito tempo atrás e Yang tinha levado o mais forte, bem como maior quantidade de morcegos enquanto os outros correram. Liu Yuer finalmente foi capaz de escapar dos morcegos que perseguiam ela, mas infelizmente, ela conheceu outro grupo de morcegos com um número tão grande que poderia ameaçá-la. Mas de alguma forma, esses morcegos pareciam estar com medo e eram como moscas sem cabeça voando em direções diferentes. Depois de caminhar por outras dezenas de metros, Liu Yuer olhou para os morcegos no chão e viu que alguns dos morcegos haviam morrido enquanto outros estavam lutando no chão com sangue escorrendo de seus olhos, ouvidos e nariz. O coração de Liu Yuer tremeu enquanto ela pensava sobre quem poderia ser tão aterrorizante para matar um grande número sem deixar qualquer traço. Os morcegos no chão não tinham lesões óbvias, mas os órgãos, assim como seus vasos sanguíneos, haviam sido destruídos e não tinham uma consciência clara. Irmã Liu. Uma voz fria soou de um canto logo à frente. Liu Yuer saltou de surpresa, mas depois de ver quem era, ela soltou um suspiro. Zhao Feng sentou no chão com as pernas cruzadas como se estivesse curando. Mas pelo modo como ele circulava sua força verdadeira, era como se ele estivesse cultivando também. Junto a ele estava Lin Fan, que já estava acordado e curado. Estes morcegos foram todos? Liu Yuer perguntou cuidadosamente. Junto a Zhao Feng havia corpos de muitos morcegos, incluindo dos morcegos líderes cujos sinais vitais foram perfurados por flechas. Zhao Feng não respondeu e ele começou a cultivar enquanto empurrava a força verdadeira do vento celestial ao máximo. Ele tinha alcançado um nível elevado em sua técnica Deus do Vento Celestial e a purificação de sua força verdadeira estava a par com aqueles no quarto céu do reino ascensionado. Em termos de aspectos físicos, sua técnica Parede de Prata tinha atingido o nível mais alto possível. Beber um pouco de vinho espiritual e comer frutos espirituais, assim como a bilis das serpentes aumentou seus atributos para o ápice do segundo céu. Sob a situação desesperada, Zhao Feng tinha maximizado o seu potencial e ele chegou a meio passo do terceiro céu. Agora, a quantidade, bem como a qualidade da força verdadeira de Zhao Feng aumentou constantemente enquanto ele cultivava. Para aumentar sua velocidade de cultivo, Zhao Feng tomaria um pequeno gole de vinho espiritual a cada 2 horas.
O vinho espiritual de nível baixo teve um grande efeito para aqueles sob o quarto céu do reino ascendido. Lin Fan sentou-se ao lado de Zhao Feng e guardou-o com uma expressão complexa. Depois que ele desmaiou, Lin Fan não tinha ideia do que tinha acontecido. Quando ele acordou, Zhao Feng não foi ferido em tudo, mas os cadáveres de morcegos que estavam nas proximidades eram enormes. Quão semelhante foi essa cena com a caverna da Lua Escarlate! Zhao Feng não saiu imediatamente e ele cultivou. Meio-dia depois, Zhao Feng chegou ao terceiro céu do reino ascensionado e ele lançou uma aura caótica. A diferença entre cada céu no reino ascensionado era enorme. Era uma mudança na cadeia alimentar, aqueles com menor cultivo seriam suprimidos. Diferença na cadeia alimentar. Neste momento, Lin Fan e Liu Yuer sentiram uma pressão desconhecida e sentiram-se inseguros. Liu Yuer tinha emoções extremamente complexas. Embora ela tivesse atingido o ápice do segundo céu, ela não tinha os requisitos para alcançar o terceiro céu ainda. Ok, vamos agora. Zhao Feng levantou-se lentamente quando seus olhos se afiaram e ele abriu o caminho. Lin Fan seguiu de perto. Vão tão rápido? Liu Yuer ficou um pouco chocada. Zhao Feng conhecia a paisagem muito bem e ele estava em um alvoroço. Mesmo Yang Gan teve que viajar cuidadosamente. Você pode me seguir ou sair sozinha. Zhao Feng nem se importava com o que ela pensava. Liu Yuer mordeu os lábios e depois de um pouco de hesitação, ela decidiu seguir Zhao Feng. Um mapa complexo apareceu na mente de Zhao Feng, que lentamente começou a se aperfeiçoar. A razão pela qual ele correu tão rápido foi que ele queria completar o mapa e sair do labirinto. Depois de caminhar por um curto período de tempo, um grupo de cerca de 10 a 20 morcegos apareceu à frente e esta quantidade foi capaz de ameaçar os três. Liu Yuer e Lin Fan ficaram tensos. Boi! Zhao Feng abriu a boca e o grupo de morcegos à frente chiou de medo enquanto caíam com toque toque toque, alguns deles voaram para longe. Meu Deus! Lin Fan e Liu Yuer trocaram olhares enquanto expressões atordoadas apareciam em seus rostos. Tudo o que Zhao Feng fez foi abrir a boca e os morcegos se espalharam com medo. Depois de alcançar o terceiro céu do reino ascensionado, a luz no olho esquerdo de Zhao Feng atingiu 3 pés, o que significa que sua energia mental era mais forte. Depois disto, Zhao Feng dominou todos os morcegos na caverna. Os morcegos foram todos contrariados por sua onda sonora de energia mental. Qualquer grupo que viesse morreria ou se espalharia com medo. Uma vez, um grupo de 100 morcegos pretos de listras vermelhos sangue apareceu, liderados por um morcego rei no quarto céu. O resultado: Zhao Feng ativou sua energia mental de assassinato para matar os outros morcegos e, em seguida, ele matou o rei morcego com seu arco Luo. Dos participantes, Zhao Feng foi o primeiro a romper a tática de ondas humanas. Ignorando a tática de ondas humanas, a energia mental de Zhao Feng era enorme e ele tinha o vinho espiritual para ajudá-lo a se recuperar. Apenas entorpecimento foi deixado em Lin Fan e Liu Yuer além de choque. Neste momento, Zhao Feng era como o senhor da escuridão e com o passar do tempo, o mapa dentro da mente de Zhao Feng tornou-se mais aperfeiçoado. Ele finalmente analisou o caminho que deve ser tomado para sair do labirinto e isso inclui passar na parte central do mapa. O terceiro dia do segundo julgamento. Eles apareceram na frente da entrada de uma grande caverna que parecia com a boca de uma besta enorme.
Yang Gan, Quan Shen, Beimo e Han Xiaoyuan estavam na entrada com muitos corpos de morcegos no chão perto. Vocês chegaram na hora certa, a sede da caverna de morcegos está bem à frente e tem muitos recursos, que agora estão extintos no mundo. Yang Gan ficou um pouco surpreso quando viu Zhao Feng e companhia. Ele achava que o grupo de Zhao Feng iria encontrar muitas dificuldades através das várias cavernas, especialmente, quando Liu Yue e Lin Fan tinham a cultivação mais baixa. Mas a partir da cena atual, os três pareciam relaxados. Lin Fan e Liu Yue eram como dois guardas que estavam à esquerda e direita de Zhao Feng.